Olá, chegamos à fase final do nosso workshop. O foco aqui era, no caso, fases de projeto. A gente mostrou, né, construir e demolir, modos de visualização. A gente mostrou aqui, a gente inclusive mostrou a parte temporárias, né, de tapumes. Então, o que a gente chega agora? A gente chega aqui na fase final, que é um adicional que a gente está inserindo aqui no workshop, que são as tabelas. Com elas você pode definir, né, quantitativos e características do que você tem no seu modelo que de repente você vai precisar, seja para um controle próprio ou para enviar para algum fornecedor e depois receber esses dados de volta. Então a gente vai ensinar basicamente aqui, de maneira bem rápida, como é que você explora as propriedades que tem aqui no seu modelo, como é que você monta a sua tabela, como é que você exporta a sua tabela para enviar para alguma outra pessoa ou para guardar em Excel a sua própria tabela, e como é que você realimenta o seu modelo com esses dados, tá? Então, onde é que a gente acha a nossa tabela? Aqui, só um segundo, em mapas, tá vendo aqui? A gente tem aqui algumas listas, como de alvenarias, paredes, janelas, enfim, a gente vai trabalhar basicamente aqui em objetos, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, a lista, como você vê, ela está desconfigurada, ela está com uma altura de linhas que não é uma adequada. Então a gente vai primeiro definir o que a gente quer mostrar nessa tabela, depois a gente vai dar a cara que a gente quer para essa tabela e depois a gente exporta, tá? Eu vou usar somente essa tabela como exemplo porque a lógica é a mesma para todas as outras. Então, como é que a gente define basicamente as propriedades, que são nada mais nada menos que o que a gente quer que fique listado na nossa tabela. Aqui, ó, definição de esquema. Bom, desse lado aqui, a gente tem as nossas listas que eu tinha mostrado aqui anteriormente, tá? A gente está trabalhando em cima de objetos. E os itens que são mostrados nelas são esses aqui. Então, primeiro, a gente tem aqui... Eu preciso saber, necessariamente, o comprimento, não sei, de uma TV? Não, se eu já tenho a minha polegada, então eu não preciso necessariamente disso. Eu vou tentar deixar a lista aqui o mais limpo possível, tá? Então eu vou remover algumas propriedades. Então eu seleciono a minha propriedade e clico em remover, tá? Largura, eu vou remover. Altura, tá? Pré-visualização em planta 2D, preciso? Depende, se para o seu caso você precisar, sim, senão você não mostra. E o 3D, eu vou deixar por enquanto, somente para a gente ver como é que fica na lista, e depois eu retiro só para mostrar para vocês. Então, ok, o que eu precisaria aqui, por exemplo? Eu precisaria de custo unitário, eu precisaria de custo total se eu tiver mais de uma unidade, eu precisaria de fabricante, eu posso inserir, por exemplo, dados do fabricante como garantias, tá? O nome do próprio fabricante. Então, aonde que eu pego todas essas minhas propriedades? Aqui, ó, adicionar campos. Clique aqui, então deixa eu só diminuir um pouco essas abas para apresentar a vocês aqui de maneira geral. Tá. Eu tenho aqui geral, eu tenho identificação dos elementos, alterações vinculadas, área de superfície, enfim. Eu tenho uma série de itens que vocês vão estudar mais a fundo aqui e vocês vão ver o que vai servir para vocês ou não, tá? Objetos, aqui eu tenho altura, ângulo, isso aqui a gente já tinha tirado, né? Tipos de vistas que a gente pode colocar do nosso objeto. E aqui eu tenho as minhas propriedades. Eu tenho propriedades, por exemplo, de esquadrias, né? Custo total, dimensões, realmente dimensões aqui normalmente a gente precisa. Deixa eu diminuir aqui. Novo grupo, nova propriedade, eu posso criar uma nova propriedade aqui para ir adicionando coisas que porventura eu precise e eu possa criar. Né? Lembrando que no nosso curso a gente explica como é que a gente trabalha isso tudo aqui. Classificações gerais, se é inflamável, qual o índice de resistência ao fogo, transmissão sonora, transmitância térmica. Coisas que normalmente o seu fornecedor é que te passa. Então, do mesmo jeito que a gente vai criar aqui uma tabela onde a gente pode passar para o nosso fornecedor
Tá, resistência ao fogo. Você vai colocar na tabela, você vai enviar para o seu fornecedor e ele vai te mandar com esses dados aqui. Transmitação sonora, resistência térmica, tá? Informações do produto. E aqui a gente começa a ter um pouco do que a gente vai querer. Por exemplo, digamos que eu queira o custo total. Ok, eu clico aqui e adiciono. Eu quero o custo unitário. Ok, e adiciono. Se por acaso eu precisar para um controle maior, seja para mim ou para o meu cliente, eu posso inserir data de aquisição, o modelo, o número de série e o valor, que na verdade é o custo total aqui também, tá? Data de fabricação eu posso colocar aqui também. Tipo de fabricante eu vou adicionar. País de origem, site do produto. Garantias, por exemplo, fim da garantia. Eu posso colocar aqui. Fechamentos, né, altura, inclinação. Com itens relacionados ao meio ambiente. As nossas aberturas. Que aí no caso é abertura, mas na verdade com relação à abertura mesmo, né, portas, né, porta de correr, porta de abrir, seja lá qual for o tipo. Pisos, aqui já não é mais de objetos, é mais para vocês verem mesmo do que se trata e no caso quando você estiver trabalhando com pisos você pode trabalhar com isso, né? Vidros e zonas na verdade são identificação, zoneamento mesmo, identificação, por exemplo, quarto, sala, cozinha, coisas desse tipo, tá? Então ok, eu já cliquei aqui, já adicionei minha lista e aí eu posso organizar aqui primeiro. Bom, o que eu vou ter aqui? O nome do meu item, a quantidade, tá? Eu vou querer o custo unitário aqui. Logo depois da unidade eu vou querer o meu custo total. Eu vou querer o meu fabricante e eu vou querer o fim da garantia. E a visualização é mais para auxiliar, para você ter uma ideia do que você está comprando. Se você também não quisesse o nome do produto e a quantidade e o preço já está aqui, já te basta OK. Então eu clico em OK. Ele vai atualizar a minha lista. E uma vez atualizada, você já viu que ela mudou aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho cama de casal. Eu tenho o carro, eu tenho o fogão, tenho até a minha árvore aqui, que ela entrou como objeto. Eu tenho sofás, TV, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? Bom, vamos definir então agora a cara da nossa tabela, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, aqui em cima eu posso escolher se ela vai ficar numa folha deitada ou se a lista vai ficar dessa forma, em pé, tá? Então basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou listar na vertical as minhas propriedades ou eu vou listar na horizontal aqui em cima. Depois eu vou mexer aqui na parte das minhas linhas, tá? Então, por exemplo, coluna, eu posso trabalhar aqui a minha margem, aqui em cima. Eu posso trabalhar a altura do meu cabeçalho. Já estou vendo aqui que ele está meio pequeno, eu posso trabalhar aumentando ele, ou diminuindo, se fosse o caso. E aqui eu tenho a minha altura das linhas, que são no caso essas aqui, tá bom? Então eu vou aumentar aqui. Ok. Bom, já ficou um pouco mais apresentável. Deixa eu só trazer para cá de volta para mostrar para vocês como é que fica. Tá? E aí é o mesmo princípio. Se você quer listar elas horizontalmente, então não tem problema. Você vai clicar aqui, ó. Vejamos. Nome do objeto. Aqui já está cabendo pouco aqui. Quantidade. A gente pode aumentar. Bom, temos então essa nossa configuração, tá? Vamos então, deixa eu mexer aqui.
aumentar aqui a nossa visualização. Bom, uma vez que a gente mexeu aqui na nossa tabela, a gente pode configurar, por exemplo, aqui está a altura da nossa linha, tá? E aqui é o tamanho da nossa letra. Escolhemos aqui a nossa caneta, podemos escolher, por exemplo, se em negrito, se em itálico. Tá? Podemos pedir para distribuir o texto. Só um segundinho. Bom, e aqui a gente tem então a quantidade dos nossos materiais, né? Então, como é que a gente vai definir isso aqui? A gente já mexeu aqui nas nossas alturas. Aqui com relação ao texto, você pode definir também, além de negrito e itálico, se vai ser sublinhado. Você pode escolher o posicionamento do seu texto, se à esquerda centralizado ou à direita. Você pode escolher como é que vai aparecer a sua tabela, se só em linhas, se linhas e colunas ou nada. O tipo de linha. A cor do tipo de linha. Tá? E temos aqui também definições de rodapé, que é a mesma que você pode inserir aqui, por exemplo, a identificação do seu escritório, coisas desse tipo, tá? Bom, uma vez aqui nesse texto é a mesma coisa. Então eu vou centralizar, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso abreviar, posso modificar basicamente o texto, né? Ele não está tão preso assim nesse sentido a nossas propriedades. Eu posso aqui também, custo unitário básico. Eu posso inserir, eu não vou inserir aqui nesse caso porque a gente vai trabalhar em cima da situação hipotética de que você está enviando isso para um fornecedor, já que você não tem por que definir você mesmo os preços do outro produto. Você vai consultar o seu fornecedor e vai ver como é que fica, né? Aqui eu posso inserir, por exemplo, o fabricante, ou eu posso pedir para que o meu fornecedor, dentro dos fabricantes disponíveis dele, ele me passe essas especificações. Bom, chegamos então na parte aqui que mostra o símbolo 2D e 3D. Por isso que eu deixei aqui para a gente mostrar. Porque a gente pode calibrar também o tamanho dele que vai aparecer. Bom, essa linha aqui a princípio está em 6, correto? Mas a gente pode, por exemplo, fixo na escala 1:50. A gente pode ajustar para ficar aproximadamente a escala 1:50. E a gente pode também definir uma outra escala. Por exemplo, 1:50. A gente pode definir um para 25, por exemplo. Eu posso criar pessoais, né, porque ele chama que eu posso definir uma escala minha. Deixa eu só atualizar aqui. E aí ele aumenta um pouco essa linha. Ou ele pode atualizar para alguma já existente. Ó. Aqui está em pessoal, né? Eu vou colocar, vejamos, um para 100. Clico em OK, ele vai carregar de novo. E atualizou aqui. Bom, assim a gente muda, né, a cara da nossa tabela. Deixa eu só mudar aqui de novo para 1:50, que é a escala que a gente está trabalhando. E aqui você pode também adicionar cotas automáticas aos seus objetos, tá? E aí ficaria aqui. A gente usa muito isso mais em portas, ou até na questão da parede, quando você vai usar em perfil. Bom, agora a gente já definiu a nossa tabela, então a gente salva o nosso programa e agora a gente vai exportar como Excel essas tabelas. Bom, a gente já viu como é que faz em objetos, então eu resolvi também mostrar aqui em janelas. A gente já trabalha já logo duas tabelas e acho que já fica uma quantidade boa de informação para vocês, tá bom? Bom,
a nossa tabela já está aqui definida, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai só revisar aqui as nossas características, nossas propriedades no caso, né? A gente tem aqui no caso de janelas, quantidade, custo unitário, custo total, altura da soleira. Isso aqui serve tanto para o fornecedor quanto na hora de instalar, né? Você pode até tirar essa altura da soleira se você quiser. E as vistas 2D e 3D. Então, como é que a gente vai alimentar essa questão aqui da parte de custos, tá bom? A gente vem aqui em interoperabilidade, propriedade do elemento, exportar. A gente vai exportar aqui, já tinha feito um teste aqui antes, exportar elementos e propriedades. Então a gente salva. Ok. E aqui a gente vai abrir o nosso elemento. Deixa eu só dar um zoom maior aqui nessa... Pronto. E a gente vai abrir aqui nossa tabela. Então, o que é importante aqui? Você não vai alterar esses códigos aqui, tá? Você vai inserir aqui os seus valores. Por exemplo, então tem uma janela aqui, digamos que ela seja uma janela um pouco mais bem trabalhada, 1200, custo unitário, como são 4. $4.800, ok. E aí eu salvo a minha tabela, ok, fecho ela. Então como é que eu vou agora trazer de volta esses dados? Interoperabilidade, importar valores e propriedade do elemento. Eu vou selecionar minha tabela, vou selecionar isso aqui e vou importar. Por exemplo, tá vendo aqui? Ele já importou, já retroalimentou a minha tabela e eu não perdi aqui os desenhos nem nada. Por quê? Porque eu estou falando dessa questão do desenho? Porque a tabela em si, ela não vai precisar do seu desenho lá. Ela vai precisar somente dos valores e, no caso, algumas definições do tipo resistência ao fogo, coisas desse tipo que você pode mandar para o seu fornecedor, tá? Bom, essa é uma das maneiras de você alimentar a sua tabela. Outra maneira seria, por exemplo, você mesmo escrever aqui. Digamos que o outro tipo de janela que eu tenho, ela seja R$1.000, tá? E eu sei que a quantidade dela também são 4, logicamente, R$4.000. Ok. Então agora eu tenho aqui o meu valor e eu posso, da mesma forma, se eu já tiver esses dados, eu posso exportar do mesmo jeito que eu exportei antes na minha tabela. E eu posso exportar de duas maneiras, né? Eu posso exportar aqui para alimentar ela e trazer de volta, como a gente já fez, ou eu posso salvar como, que aí no caso, aí sim ele vai como, deixa eu colocar aqui, janelas. E aí sim ele vai, é uma tabela que você pode usar de repente para alguma coisa mais interna. Aí ela vai com seus desenhos, tá? Vai depender muito do que você vai precisar. Eu estou aqui te mostrando de maneira rápida quais são essas possibilidades. Vai depender muito da situação. Deixa eu voltar aqui. Bom, é isso. Esse era o nosso adicional, era um bônus, né, aqui no workshop, onde a gente trabalha com essa questão de tabelas. Espero que vocês tenham gostado do workshop e até o nosso próximo encontro.